dia, galera, bom dia a todos que estão aqui vendo esse vídeo sobre o FIT. Nós estamos aqui falando sobre a aula 2, que trata sobre um curso intensivo de fotografia. Nessa temática estamos falando sobre regra dos terços. E dentro desse conceito nós vamos entender o que é a regra dos terços e como nós vamos trabalhar essa técnica na fotografia. Nessa primeira etapa a gente vai falar sobre regra de terços, composição, vamos mostrar para você como é que pode ser acertado as suas fotografias, como é que você vai desenvolver a composição dentro da área da fotografia que você está fazendo e também permitir que você construa o seu próprio olhar, a sua própria identidade diante do seu cliente. É importante entender o que é regra dos terços. Então, na origem dela, que foi desenvolvida pelos pesquisadores Pitágoras e Aristóteles, eles criaram uma matemática baseada nas proporções. Não acaso, as proporções que hoje nós vemos tecnologicamente nos mini-labs digitais, tem lá 10 por 15, 20 por 25, 30 por 60 e assim por diante, de acordo com o tamanho do mini-lab que se dispõe naquele laboratório. O estudo de caso Mona Lisa. Todos sabem que Leonardo da Vinci foi o cara que pintou a Mona Lisa. Mas para ele chegar a fazer aquela pintura, aquelas luzes, naturalmente, ele teve que usar algumas regras. Dentro dessas regras da pintura, da textura, ele também utilizou a regra dos terços. Então, vocês vão ver no próximo slide agora uma ilustração de uma figura apenas desenhada e logo na sequência vocês vão vendo uma flor projetada e o desenho sobre ela. A parte central desse desenho está justamente no ponto aonde é o ponto principal do seu assunto. O caule que mostra um pouquinho desfocada a imagem seria a composição da imagem, formando assim o cenário que você precisa. Quando você vê o quadro Mona Lisa, você observa que ele fez um círculo, usou um triângulo e usou um quadrado, para dar justamente uma direção das proporções. Logicamente que o desenho da Mona Lisa foi feito no retângulo, mas ele colocou ela numa posição que ficou confortável para quem visse a pessoa. Porque se ele tivesse colocado ela, por exemplo, na posição que eu estou aqui de frente com essa câmera, vocês estão vendo que o meu ombro ficou mais largo. Se eu pegar e colocar uma pessoa mais gorda na minha direção e ficar a 45 graus dela, e posicionar a minha câmera a 45 graus da pessoa, eu vou ter a pessoa mais magra a ser fotografada. Agora nós vamos falar sobre dicas e truques para você fazer um bom enquadramento e usando as regras dos terços. Observe que essa próxima foto que eu vou te mostrar é um cenário comum do cotidiano, onde nós temos uma casa, uma árvore como parâmetro e duas pessoas em algum movimento. Uma senhora vindo na minha direção de bicicleta. O que acontece com esse desenho vermelhinho no rosto da senhora? Aquele ponto ali é o ponto da regra dos terços. Ligando aquela senhora na cabeça dela na direção daquele senhor no chão, a outra ponta fica próxima ao cesto, que vai formar uma regra do terço. Então a regra do terço coloca a casa e a árvore e a senhora toda no primeiro plano e o terço na imagem. Toda a parte de baixo que você vê, a bicicleta e o chão, ali é os 2 terços da imagem que vão fazer a composição. Nesse próximo exemplo que eu vou passar para vocês, eu estou fazendo um enquadramento no rosto. Então muitas pessoas às vezes entendem que a fotografia aérea só é aquela feita por avião. Na verdade não existe essa regra 100% dessa forma. A regra não pode ser vista 100% dessa forma. Na verdade existe a fotografia aérea de ângulos diferentes. Então aqui eu estou exemplificando nesse próximo quadro, vocês estão vendo aí, que a fotografia foi tirada do rosto de uma pessoa, certo? E foi colocado um ventilador para que pudesse dar um movimento à imagem. Próximo quadro. ênfase, a velocidade e o sincronismo. Você observar que a pessoa que está sendo fotografada, ela não está preocupada se os olhos dela vão ficar abertos para a minha lente ou se ela vai ficar preocupada em me ver. Na verdade, ela está fazendo uma ação e eu estou usando o sincronismo e a velocidade a meu favor. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Pego uma câmera que tem uma lente 50mm, por exemplo, que me dá uma amplitude de luminosidade e um desfoque maior do assunto que está atrás,
aproximo dessa pessoa no ângulo que eu quero, ou horizontal ou vertical, posiciono o foco na mão dela, que são as unhas que vocês estão vendo, e mando ela soprar uma quantidade de flores que está nas suas mãos. Automaticamente eu vou estar controlando a velocidade e vou estar controlando o sincronismo para que haja uma harmonia do movimento. No próximo slide você vai ver a fotografia com ênfase a um assunto. O meu assunto aqui é então a queda da água dentro de uma determinada gruta. Observa que o ponto de regra dos terços ele está justamente lá, quase próximo ao final da água caindo, e a outra ponta está no início do barco. Então é uma regra completamente perfeita. Próximo quadro. Eu quero exemplificar a vocês linhas no horizonte. Então, às vezes você está fotografando linhas que incluem as paisagens e entende que eu só posso colocar então um terço da imagem dentro da minha tela ou 2 terços. Como é que funciona isso? Muito bem. Você pegou uma paisagem onde o sol está se pondo, você tem um rio na sua frente e um barco no meio. Você coloca os 2 assuntos como a área total da imagem dentro da sua tela. Isso significa colocar 2 terços da imagem dentro da sua tela. Certo? Você colocou o primeiro terço, o segundo terço da imagem e o chão fica então sendo o seu complemento, ou seja, o que sobrou de um terço vai ficar apenas como complemento. O próximo slide que você verá agora fala sobre as cenas do cotidiano. Então você está numa praia, tem lá o mar no seu horizonte, você posiciona a sua câmera usando as grelhas que tem o seu visor ou usando o LV para você visualizar na tela e traça uma linha no horizonte. O barco é um assunto e as pessoas são outro assunto. Só que para que você crie uma linha onde a regra do texto seja perfeita, você precisa observar nesse quadro que o barco está parado e a pessoa no meio de um grupo. Quando você permite que essa pessoa se movimente para a direção dos terços, você tem uma imagem perfeita. Ok? Próximo. Retrato com inclinação. Normalmente as pessoas usam essa mão direita, porque é assim que os fabricantes fizeram as câmeras, para dar os seus cliques. Muito bem. Quando você gira a câmera num sentido contrário da minha mão direita para a mão esquerda, você está torcendo a pessoa para trás. Quando você inclina a câmera no sentido contrário, esquerda para direita, você está simplesmente inclinando a pessoa para frente sem precisar que ela faça esse movimento. Queridos, nesse próximo slide vocês vão observar que eu vou te dar algumas dicas de você dar movimento às suas imagens. Observe que a pessoa, quando é magra, você posiciona ela colocando as mãos no ombro e se ela for muito magra, você tem que fazer com que ela vire o ombro de trás, o ombro direito, ou se caso o ombro esquerdo, um pouco mais na sua direção para que ela não fique tão magérrima daquilo que ela já está. Quando for uma pessoa, digamos, mais gorda, aí você pode fazer isso que não há nenhuma dificuldade. Mas o importante dessa imagem é você ter os movimentos, ou seja, fazer com que a composição preencha a sua fotografia. Dessa forma, você vai ter um ventilador lateral jogando movimento na roupa dela e também no cabelo, um ventilador mais forte, e você pode usar objetos antigos para poder servir de cenário. Criar um cenário. Você pode levar o casal que você está fotografando ou a pessoa, que é seu cliente, de forma individual ou em grupo, a um jardim, a uma locação que tem ali alguns objetos que podem servir de cenário. Exemplo, pegue-se uma bicicleta, leve o casal ou a pessoa para o jardim e faça a bicicleta descansar, como eu vou te mostrar agora no próximo slide. E se você entender que a bicicleta não tenha atribuições de tons e cores ou que ela não tem uma pintura adequada, você pode utilizar sim, normalmente, o Lightroom ou o Photoshop para criar esses efeitos na bicicleta, não na formação do contexto do jardim. Logicamente, é bom você considerar que alguns objetos como troncos, ferros,
devem ser evitados ou naquelas locações, até porque você pode ter uma invasão de contexto e isso vai criar uma situação desconfortável para quem estiver vendo a cena. Se você fizer uma coisa simplificada, como encostar a bicicleta no poste, você já tem o seu cenário montado e aí você tem a boa foto. Okay? Agora que vocês ouviram as dicas de enquadramento e de regra dos terços, eu posso dizer que atrás da lente você se torna um criador. Retratando o seu cliente, você vai eternizar os momentos singulares daquela pessoa. Vou repetir a frase. Se você está atrás da lente, você se torna um criador. Você retratando as pessoas, você vai eternizar o momento singular das pessoas. Muito obrigado. Participe dos nossos workshops. Nosso site é fitt.com.br. fitt.com.br. Um abraço a todos.